Mediafone está hoje na Casa Sindical de Campanhã, onde se celebra o aniversário da União de Sindicatos do Porto. Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, assinala a data com os restantes membros da Central Sindical e aceitou ser entrevistado menos de uma semana depois de anunciar a primeira greve geral em Portugal dos últimos 12 anos, marcada para o próximo dia 11 de dezembro. Boa tarde. Se calhar vamos começar aqui por uma pergunta para dar algum contexto. A CGTP anunciou na manifestação do passado dia 8 a realização de uma greve geral a 11 de dezembro. O que é que 2025 tem em comum com 2013, data da última greve geral? Aquilo que 2025 traz de desafios e que podemos comparar, como estás a perguntar isso, podemos comparar com 2013, tem a ver com a dimensão dos ataques que estão em curso ao mundo do trabalho. Nós não podemos esquecer que 2012, 2013 foram anos de profundos retrocessos na vida dos trabalhadores. Não podemos esquecer que foi no período da Troika que foram retirados direitos importantíssimos no mundo do trabalho e muitos deles que ainda hoje não conseguimos recuperar. Estamos a falar de salários, de reformas, estamos a falar da retirada de dias de feriado e dias de férias, estamos a falar da retirada de subsídio de férias e subsídio de Natal. Portanto, estamos a falar de um conjunto de mecanismos que, na altura, fruto da imposição externa da Troika, não podemos esquecer isto, e de um governo que permitiu que isto acontecesse, tivemos um profundo retrocesso no mundo do trabalho. Hoje, a situação não é diferente, não é distinta. Apenas um momento histórico é que é um momento diferente. Na altura, a desculpa para as alterações que tivemos em curso foi as orientações externas, as orientações da Troika. Hoje, a desculpa é adaptar a legislação laboral à modernização, adaptá-la às novas exigências, adaptá-la às novas necessidades do mercado, uma questão de aumento da produtividade. E, portanto, são argumentos que não são novos, são argumentos do passado, mas que hoje continuam a ser os mesmos argumentos que servem de pretexto para avançar novamente com um forte ataque à legislação laboral. E, portanto, aquilo que têm estes dois momentos em comuns, têm a retirada de direitos aos trabalhadores e têm como seu executante os mesmos partidos que na altura estavam no governo em 2012, 2013, 2014, até 2015, e que hoje continuam a realizar exatamente a mesma política que foi seguida nesse período que foi tão negro para o mundo do trabalho. Ontem, o GT aprovou a decisão de avançar em convergência com a CGTP para a greve geral. Sim. É sabido que a CGTP e o GT nem sempre partilham das mesmas visões e métodos de trabalho. Como é que foi o processo de negociação entre as duas centrais sindicais e o que é que determinou um entendimento? Nós temos que perceber o contexto atual. Nós estamos perante um brutal ataque, um brutal assalto aos direitos do mundo do trabalho. É natural que num percurso desta dimensão, com aquilo que está em cima da mesa de retrocessos dos direitos para o mundo do trabalho, é perfeitamente normal que as duas centrais sindicais se sentem, conversem e procurem encontrar a melhor solução possível para dar ataque àquilo que está aí em curso. E o ataque que está aí, a melhor maneira de o combater é através da organização e da luta dos trabalhadores. O passado demonstra isso, que sempre que os trabalhadores foram vítimas de atropelos, da tentativa de retirada de direitos, encontraram na luta e na sua capacidade de organização as formas de ultrapassar esse mesmo ataque. E, portanto, houve conversas, como não podia deixar de ser, houve a possibilidade de haver entendimentos para a convergência da marcação da greve geral. E foi isso que foi anunciado no passado sábado, numa grande manifestação nacional que a CGTP realizou em Lisboa, onde mais de 100 mil trabalhadores responderam ao apelo da CGTP para vir para as ruas de Lisboa lutar contra este pacote laboral, pela retirada do pacote laboral de cima da mesa. E ao anunciarmos a greve geral, anunciámos que a mesma foi construída nesse processo de convergência, de diálogo, de discussão, e, portanto, é a partir daqui que agora temos que começar a construir e que já está a ser construída a greve geral. E o que é que implica, na prática, uma ação de protesto desta dimensão? Como é que se organiza uma greve geral? A greve geral é o último patamar de luta. A greve geral é aquilo que os trabalhadores, é a ferramenta máxima de luta que os trabalhadores têm. É na realização da greve que o trabalhador tem a oportunidade de passar uma mensagem clara.
E a mensagem clara que o trabalhador passa quando faz a greve, e por isso é que ela está a ter um impacto mediático que está a ter, é que sem ele tudo para, tudo deixa de funcionar. E o maior exemplo disso são as declarações do Governo a partir do momento em que foi decretada a greve geral. Quando o Governo veio dizer que o país não precisa de uma paralisação total. Ora, isto vem dizer, de facto, que está assente no trabalhador tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que se transforma, tudo aquilo que é construído, está assente no trabalho, na prestação do trabalho. E nós temos noção disto e os trabalhadores têm noção disto. E é a partir dessa noção de que a greve é o último patamar de luta que, para o construir, nós temos que fazer um grande trabalho de contacto, de esclarecimento, de mobilização. A CGTP, logo a partir do momento em que este Governo apresentou esta proposta de pacote laboral, nós assumimos uma coisa que foi fundamental para marcar todo este processo de luta. Assumimos que era nossa obrigação, logo a partir daquele momento, ir para os locais de trabalho, informar, discutir muito com a nossa estrutura, discutir muito com os trabalhadores, mobilizar e consciencializar os trabalhadores para aquilo que era a dimensão, para aquilo que é a dimensão do problema que está em cima da mesa. E sabemos que a luta tem vários patamares e a luta tem que ser construída por fases. Fizemos, no dia 20 de setembro, uma grande jornada nacional de luta, com uma manifestação no Porto, outra em Lisboa, milhares de trabalhadores vieram para a rua. Foi um primeiro passo, uma primeira resposta. Obviamente que também nos deu tempo e permitiu continuar a trabalhar no processo de esclarecimento e de mobilização dos trabalhadores, rumo ao crescimento da luta. Marcou-se a grande jornada de luta, a grande marcha nacional que tivemos no passado sábado, dia 8 de novembro, que demonstra bem todo o trabalho que estamos a executar. Foram mais de 100 mil trabalhadores que vieram às ruas de Lisboa no passado sábado, o que demonstra, de facto, todo o trabalho de mobilização e de contacto que estamos a fazer. E, obviamente, é neste patamar de crescendo que nós dissemos ao Governo que quanto maior o ataque, maior será a resposta dos trabalhadores. Quanto maior a ofensiva, maior será a organização e a força dos trabalhadores para combater este pacote laboral. E, de facto, é neste percurso de crescimento da luta que surge a greve geral. A greve geral tem aqui um objetivo muito, muito concreto. Embora o Governo esteja a usar como desculpa para aquilo que está em curso ou para tentar desvalorizar a convocação da greve geral, argumentos como sendo uma greve geral extemporânea, que não responde neste momento àquilo que é o momento da discussão do processo, mas é importante dizermos que é neste momento que a resposta tem que ser dada. O Governo sabe perfeitamente qual é a correlação de forças que existe na Assembleia da República. Está a contar com ela para levar à Assembleia da República a apresentação e a discussão do pacote laboral em curso. E pelo Governo saber disto, e por nós sabermos disto, é que quanto antes nós temos que dar a resposta necessária para não permitir o desenvolvimento desta discussão em torno do pacote laboral, porque ao contrário daquilo que o Governo diz, que o pacote laboral ainda está em discussão, nós não podemos esquecer aquilo que o Governo tem colocado em cima da mesa em todo este processo. Na discussão do pacote laboral há duas questões centrais que o Governo tem afirmado. A primeira é de que, independentemente de qualquer tipo de discussão, independentemente de qualquer tipo de desfecho em sede de concertação social relativamente ao conteúdo do pacote laboral, é a intenção do Governo levar este documento à discussão na Assembleia da República. Portanto, isso diz tudo da abertura do Governo para discutir o conteúdo do pacote laboral. E a segunda questão central é que o próprio Governo afirma que não abdica dos eixos centrais, das tais traves mestras do pacote laboral. E é importante que a gente tenha noção daquilo que são esses eixos centrais. Não vale a pena estar aqui a falar das mais de 100 matérias, porque ninguém vai ter necessidade de perceber as 100 matérias que constam neste anteprojeto. Mas nós temos que perceber uma coisa, é quais são os eixos centrais em que todas elas convergem. Porque, embora sendo mais de 100 matérias, todas elas têm um objetivo final. E o objetivo final são estes 6 eixos, e que são importantes de percebermos. É a questão do alargamento e da normalização da precariedade, o alargamento dos contratos a prazo, a questão de avançar com o alargamento do motivo justificativo que permite às empresas contratar um trabalhador a prazo. E há um motivo justificativo que exemplifica bem aquilo que é o objetivo do Governo, que é permitir que uma empresa contrate um trabalhador por vínculo precário, desde que esse trabalhador nunca tenha tido um vínculo de trabalho efetivo. Ora, se a gente pegar nisto e trouxer isto para a realidade, quer dizer que um trabalhador que entrou hoje no mundo do trabalho pode passar toda a sua carreira contributiva, pode passar todo o seu período de trabalho, durante toda uma vida, sempre com um contrato de trabalho precário.
E outra questão central, no que diz respeito à precarização das relações de trabalho, ao aumento da precariedade, é permitir às empresas que procedam um despedimento coletivo, logo no dia a seguir, poder externalizar esse serviço a empresas externas, obviamente que têm um objetivo muito concreto, o embaraçamento dos custos de trabalho e colocar trabalhadores em uma situação de cada vez mais frágil. Ora, este é um eixo central. Segundo eixo central, a questão da regulação dos horários de trabalho, a implementação do banco de horas individual. Banco de horas individual mais não é que trabalharmos 2 horas por dia, mais 10 horas por semana, mais 150 horas por ano de trabalho gratuito. Só para dar aqui um exemplo que é importante percebermos de facto qual é o objetivo do Governo e da forma como é que isto está a ser conduzido. A Ministra do Trabalho, ainda há 2 semanas atrás, disse, no que diz respeito à amamentação, que não é responsável que uma mãe amamente o filho 2 horas por dia, o que faz 1 semana por mês e queira receber o mesmo ao fim do mês. Palavras da Ministra. Ora, a Ministra que diz isto, em que culpabiliza a mãe pelo facto de ter 2 horas por dia para poder estar com o seu filho, para poder criar laços com o seu filho, para poder amamentar o seu filho, a mesma Ministra que diz isto, é a mesma Ministra que propõe, nesta alteração do pacote laboral, o aumento de mais 2 horas por dia, 10 horas por semana, 150 horas por ano. Isto não dá 1 semana por mês, dá 1 mês por ano de trabalho de graça para os patrões. Portanto, está aqui bem visível a quem é que serve este pacote laboral. Outra questão central dos tais eixos é a questão do ataque ao direito de greve, patamar superior de luta de quem trabalha. Um eixo central da definição daquilo que é a intervenção do movimento sindical, eixo central daquilo que é a capacidade de luta e de intervenção dos locais de trabalho dos trabalhadores. O alargamento a vários setores da necessidade de apresentar serviços mínimos e, portanto, retirando a capacidade de organização e de intervenção e luta dos trabalhadores. E se quisermos saber, ou se houver alguma questão, algum momento em que a gente ainda não tenha percebido o alcance de tudo isto, acho que há aqui uma questão que é bem elucidativa, que é a questão de impedir os sindicatos de entrar nos locais de trabalho. Uma das propostas que está neste pacote laboral e que faz parte das tais traves mestras que a Ministra não quer retirar, é uma proposta que impede os sindicatos de entrarem nos locais de trabalho, ou melhor dizendo, para entrar nos locais de trabalho, os sindicatos passam a ter que pedir ao patrão a autorização para entrar nos locais de trabalho. Se nós pegarmos nestas 4, não precisamos ir mais longe, nestas 4 questões que aqui coloquei, basta perguntar a quem é que serve cada uma delas. A quem é que serve impedir os sindicatos de entrar nos locais de trabalho? A quem é que serve atacar o direito de greve? A quem é que serve o trabalho gratuito? A quem é que serve o aumento da precariedade? E se nós respondermos a cada uma delas, vamos perceber perfeitamente que nenhuma delas interessa a quem trabalha. E todas elas interessam aos patrões. E por isso mesmo é que nós não tivemos até hoje nenhum patrão que tenha estado contra o objetivo, o conteúdo do pacote laboral e estejamos a ter a capacidade de resposta e de afirmação dos trabalhadores. Falou nas declarações do Governo sobre o pacote laboral, sobre a greve. Certo. E gostava de lhe perguntar, Luís Montenegro, na sequência do anúncio da greve geral, sim, em declarações aos jornalistas na 4ª Cimeira da União Europeia com os países latino-americanos e caribenhos, acusou as centrais sindicais, portanto a CGTP e a UGT, de estarem de alguma forma maniatadas pelos interesses de partidos da oposição. Em linha com o Primeiro-Ministro, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, declarou que o que parece estar em causa é uma espécie de greve preventiva que nunca viu e que as greves gerais acontecem sempre que os governos não são de esquerda. Que comentários faz a estas declarações? Repara, nós já tivemos, a CGTP já teve a oportunidade de se pronunciar sobre essas questões que têm particular gravidade. Primeiro, tem particular gravidade porque, no nosso entender, o Primeiro-Ministro com essas declarações está a ter uma tremenda falta de respeito por todos aqueles milhares de trabalhadores, que foram mais de 100 mil, que no dia 8 de novembro anunciaram nas ruas de Lisboa a greve geral. São mais de 100 mil trabalhadores. E, portanto, dizer que esses mais de 100 mil trabalhadores que estiveram nas ruas em Lisboa foram conduzidos para aquela manifestação de forma partidária ou com objetivos partidários é um Primeiro-Ministro que não está a ser, para já, não está a ser original naquilo que diz. Porque nós não podemos esquecer que é o mesmo Primeiro-Ministro que, sempre que este Governo é confrontado
com alguma questão à qual não está a dar resposta, utiliza sempre o mesmo argumento. Não podemos esquecer, e deixem-me fazer este paralelo, que, por exemplo, na altura dos incêndios, quando confrontado com a falta de resposta do Governo na questão dos incêndios, veio dizer que quem estava a confrontar o Governo o estava a fazer com objetivos partidários. É o mesmo Primeiro-Ministro que nesta questão do Serviço Nacional de Saúde, da falta de resposta ao Serviço Nacional de Saúde, vem dizer que quem exige do Governo resposta às políticas que estão a ser seguidas o está a fazer com objetivos partidários. E aqui uma questão central. Não podemos esquecer que em maio, na altura da campanha eleitoral, os trabalhadores da CP, numa grande greve que fizeram na procura da valorização das suas carreiras, dos seus salários, da melhoria das suas condições de vida, uma grande greve em que 100% dos trabalhadores aderiram àquela greve, o Primeiro-Ministro teve a coragem de vir dizer que aquela greve também ela foi maniatada e foi concretizada com objetivos partidários. Eu estou a fazer esta ponte porquê? Estou a fazer esta ponte porque nenhum trabalhador, em nenhuma empresa, em nenhum local de trabalho, vem para a rua lutar, perde um dia de salário, sendo maniatado por objetivos partidários. Quando o faz consciente daquilo que está a fazer, consciente das dificuldades que já hoje sente no seu dia-a-dia, consciente do ataque que está em curso e consciente da necessidade que tem que vir para a rua, manifestar-se e lutar por uma vida melhor. Portanto, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi faltar ao respeito a estes milhares de trabalhadores, foi tentar sacudir para o lado a responsabilidade que o Governo tem na apresentação deste pacote laboral e foi querer condicionar aquilo que foi a convocatória desta grande jornada de luta que é a greve geral. Nós vamos assistir neste processo, já estamos a assistir e vamos assistir neste processo, a um conjunto de argumentos que vão ser utilizados no sentido de atacar a greve geral. Os trabalhadores, a única coisa que têm que fazer é olharem para aquilo que é a realidade do seu dia-a-dia, a nível de salário, a nível de perspectiva de futuro, a nível daquilo que é a precariedade que sentem na sua vida. Nós temos 54%, já hoje, com esta legislação que está em vigor, nós temos 54% dos nossos jovens com vínculo de trabalho precário. 75% dos vínculos de trabalho, 75% dos vínculos de trabalho que foram assinados no final do ano passado foram vínculos de trabalho precário. Nós já hoje, com esta legislação que está em vigor, temos quase 2 milhões de trabalhadores com horários de trabalho descolados. São trabalhadores que trabalham ao sábado, ao domingo, ao feriado. Trabalhos por turnos, trabalho noturno. Portanto, razões não faltam para os trabalhadores virem para a rua, lutarem e combaterem aquilo que está aí em curso. As palavras do Primeiro-Ministro fica com quem as disse, perdendo uma excelente oportunidade de perceber, de facto, aquilo que é as dificuldades de milhões que todos os dias sentem na sua vida e que têm a necessidade, esses sim, de vir para a rua lutar por uma vida melhor contra o pacote laboral. Penso que tinhas outra ligação nessa pergunta, mas eu perdi-me. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, as greves gerais acontecem sempre que os governos não são de esquerda. Pronto, lá está. É falta de estudo ou é memória seletiva. Falta de estudo ou memória seletiva porque basta perceber aquilo que foi o movimento e a resposta que os trabalhadores deram perante um governo do Partido Socialista, por exemplo, com um conjunto de greves, manifestações, grande resposta a nível do movimento trabalhador às políticas que estavam a ser seguidas nessa altura. Mas os argumentos vão surgir e nós cá estaremos para dar resposta. Há também uma crítica, nomeadamente da Confederação Empresarial de Portugal e da Confederação de Turismo de Portugal, que se alinham em relação ao timing da greve geral, por acontecer ainda com as negociações em sede de concertação social, alinham-se essas críticas à do Hugo Soares, que diz que parece ser uma espécie de greve preventiva. Mantém a essas declarações a resposta que deu há pouco? Vamos ver, há uma coisa que nós temos que ter percepção de como é que as coisas estão a ser construídas. O Governo decidiu apresentar este pacote laboral, há pouco estávamos a falar disso, em finais de julho. Há uma coisa que a CGTP disse desde o início: nós não controlamos a agenda. Quem controla a agenda é o Governo. Nós não controlamos o calendário. Quem controla o calendário é o Governo. Nós fazemos uma coisa, enquanto central sindical, é mobilizar os trabalhadores nos locais de trabalho para estarem atentos àquilo que está a acontecer. Informar, mobilizar, preparar os trabalhadores para a necessidade de dar resposta àquilo que está a ser construído.
Ora, se nós não controlamos a agenda, se nós não controlamos o calendário, e sabendo nós qual é o objetivo do Governo, estamos aqui a falar sobre isso, e sabendo nós que a correlação de forças que existe na Assembleia da República e que, a partir do início do mês de dezembro, a qualquer altura, este pacote laboral pode entrar na Assembleia da República, o pior que podíamos fazer, percebendo mais uma vez aquilo que é a Constituição hoje da Assembleia da República, o pior que podíamos fazer era não dar a devida resposta já hoje, neste momento em que o pacote laboral ainda está em sede de concertação social, era o pior que podíamos fazer, era não dar já hoje a devida resposta à dimensão do ataque que está em curso. E, mais uma vez prova que foi a decisão acertada que este coletivo da CGTP tomou. Porque foi a decisão que permitiu trazer para o espaço mediático, para o espaço público, a discussão do pacote laboral. Foi a convocação da greve que permitiu que caísse a máscara e está a permitir que caia a máscara àquilo que são os reais objetivos do Governo no que diz respeito ao conteúdo do pacote laboral. E não é de admirar que as associações patronais tenham esse tipo de pronunciamento sobre a forma de luta que a CGTP adotou, porque lá está, mais uma vez, é importante referir, não há nenhuma associação patronal que até agora tenha se demonstrado contra o conteúdo do pacote laboral. Todas elas se pronunciaram a favor e era importante que os trabalhadores tivessem a noção e a percepção de muitas das propostas que ainda foram apresentadas e estão a ser apresentadas pelas confederações patronais, que conseguem ir ainda muito mais longe daquilo que está em cima da mesa. Portanto, não é de admirar esse tipo de posicionamento, esse tipo de resposta. É a primeira greve geral que a CGTP promove em 12 anos e a primeira com o Tiago na liderança da Central Sindical. Faço aqui duas perguntas. A primeira é se sente à altura do desafio e a segunda, o que seria, na sua opinião, uma greve geral bem-sucedida? A primeira pergunta é fácil de responder, porque, ao contrário do que é a percepção geral, a CGTP assenta num coletivo muito forte. Assenta num coletivo de milhares de delegados, dirigentes sindicais, uma forte estrutura, com anos e anos de intervenção e de luta, profundos conhecedores daquilo que são os problemas dos trabalhadores nos locais de trabalho. É bom que a gente perceba o seguinte: quando a CGTP se pronuncia sobre um problema, não se pronuncia em generalidades, não se pronuncia partindo do princípio que vou discutir ou colocar algo sobre aquilo, mas não sei daquilo que é que estou a falar. Não, nós sabemos de facto quais são os reais problemas dos trabalhadores nos locais de trabalho, porque todos os dias estamos no locais de trabalho, somos trabalhadores como todos os outros trabalhadores e sentimos as dificuldades todos os dias que os trabalhadores sentem. E por isso, assente nesta forma de organização, assente nesta central sindical com 55 anos de vida, nesta forma de atuar, de discutir no coletivo a resposta a dar, discutir junto com os trabalhadores aquilo que são os seus problemas, não tenho dúvidas que o Tiago é mais um deles e que este coletivo vai construir uma grande resposta à greve geral. Qual é a dimensão da greve geral? Não há greves gerais pela metade. A gente sabe que uma greve geral é uma greve geral. Obviamente que há setores que são determinantes e que têm um impacto muito maior naquilo que é o sucesso de uma greve geral, mas uma greve geral é uma greve geral em que quem é chamado a intervir é o trabalhador. É o trabalhador que tem que dar esse passo. É o trabalhador que tem que assumir a greve geral. É o trabalhador que tem que estar ciente do que é que tem pela frente e da necessidade da resposta que tem que dar. A greve geral é construída por todos nós. Não temos que ter qualquer tipo de receio de assumir o nosso papel de intervenção. É um dia de greve. É um dia em que temos todas as condições para nos afirmarmos e lutarmos por uma vida melhor, uma vida diferente daquela que hoje temos. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tenta-se colocar aí como que a greve parece que vai ser o fim do mundo. Não é o fim do mundo. A greve é um momento que cada um de nós deve assumir numa perspectiva de ultrapassar todas as dificuldades que hoje sentimos. Se hoje sentimos, desculpa agora estar a fazer este desvio, mas acho que é importante, se hoje sentimos que naquilo que é a nossa perspectiva de construção de vida, de liberdade, de autonomia, de independência, que tudo isso nos está a ser barrado,
seja pelos salários que são baixos, seja pelas rendas das casas que não param de aumentar, seja pelo acesso ao crédito que não para de subir, seja pelos custos dos bens de primeira necessidade que não param de aumentar também, seja por tudo aquilo, seja pelo contrato de trabalho precário que nos colocam à frente e que bloqueia tudo aquilo que é a compra de casa, o acesso à casa, o arrendamento, a comprar um carro, porque para isso todos nós temos que ter segurança no emprego. Se nós pegarmos em todas estas razões, que são as razões que todos nós sentimos, e não percebermos que é possível uma vida diferente, uma vida melhor, e que temos que lutar por ela, ou então não conseguiremos fazer. Mas terminava com esta nota que acho que é importante. Uma das razões que a Ministra diz, no que diz respeito a esta proposta de alteração ao pacote laboral, uma das razões que a Ministra diz para modernizar a lei de trabalho é que hoje os jovens não querem o mesmo posto de trabalho para toda a vida. É um dos argumentos que usam. E então, nós temos é que modernizar a legislação laboral para responder à necessidade dos jovens. Eu coloco isto de forma simples, para percebermos todos isto. Eu também, não me considero velho, mas também já tive esse momento mais jovem em que, se calhar, na parte inicial da minha vida, procurei 2 ou 3 trabalhos até me fixar num. Mas a questão central não está aí. A questão central está em que é que um vínculo de trabalho efetivo impede o trabalhador de amanhã estar à procura de outro posto de trabalho. Nada. Um vínculo de trabalho efetivo não impede nenhum trabalhador de hoje estar neste local de trabalho e amanhã estar, de facto, à procura de outro local de trabalho, de outra perspectiva diferente, de outro trabalho diferente. O vínculo de trabalho efetivo, aquilo que traz ao trabalhador, é segurança e estabilidade na sua própria vida. É ter a certeza de que tem aquele posto de trabalho e que amanhã tem a garantia que o vai continuar a ter, mesmo procurando outro posto de trabalho. E aquilo que este Governo está a fazer não é transmitir ao trabalhador segurança e estabilidade na sua vida. É aquilo que este Governo está a fazer, ao colocar o trabalhador sempre em vínculo de trabalho precário, é condicionar a vida desse trabalhador e colocá-lo nas mãos das empresas e da gestão das empresas. E, portanto, nós temos que estar atentos àquilo que é a retórica que é constantemente utilizada para degradar as condições de vida dos trabalhadores, estarmos atentos e lá está, e lutarmos por uma vida melhor, uma vida diferente, porque há condições para isso, basta a gente ter opções políticas que permitam esse caminho e, obviamente, lutar muito e acreditar muito numa vida melhor. Nesse sentido, então, uma greve geral a 11 de dezembro, bem sucedida? Vai ser bem sucedida, não tenho dúvidas, vai ser uma grande greve geral com a participação de milhões de trabalhadores, em que vamos ter na sua participação, na sua adesão, a resposta necessária para derrotar o pacote laboral. Não tenho dúvidas disso. E agora, Tiago, a pergunta derradeira: e se o Governo não recuar, depois de 11 de dezembro? A CGTP também disse isso já desde o início. Nós conhecemos perfeitamente este Governo, conhecemos a sua política, o passado, há bocado estávamos a falar, não podemos esquecer de 2012, sabemos quem é a PSD-CDS, sabemos a quem é que ele responde, e tanto é que está aí em curso o pacote laboral, portanto, os interesses estão aí bem plasmados, mas a CGTP disse isto, que é uma luta urgente porque temos o tempo que temos para dar resposta, necessária pelo conteúdo do pacote laboral, mas prolongada. E prolongada exatamente porque, lá está, temos o Governo que temos a conjuntura que temos na Assembleia da República, não controlamos a agenda, quem controla é o Governo, mas há uma coisa que o passado demonstra, o presente exige e o futuro irá comprovar. É com a luta dos trabalhadores que tudo vamos construir, que tudo vamos transformar e que vamos conseguir alcançar melhorias concretas nas nossas condições de vida. Tiago, obrigado pelo seu tempo. Esta foi a grande entrevista do Mediafone com Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, em vésperas da greve geral do dia 11 de dezembro. Obrigada.